Até quando vocês vão ficar só orando? Mais uma vez aqui, pessoal, no conteúdo que eu tenho convicção que vai ser bem relevante para todos nós. E o que eu quero dizer com isso, né? Porque nada cai do céu, não é, pessoal? Às vezes as pessoas acham que Deus tem que fazer tudo. Deus faz a parte dele, 50% Deus, mas outros 50% cabe a nós tomar ação, fazer uma ação, né? E o objetivo desse conteúdo, qual que é o tema desse conteúdo? Que hoje de manhã, pela manhã, eu já estava refletindo que evidentemente eu ia passar para nós um conteúdo que vai de encontro realmente às nossas necessidades, para a gente usar no nosso dia a dia. E o tema seria o quê? O que fazer para ser próspero? O que fazer para ser próspero? A gente ouve muito essa palavra prosperidade, né? Aí pelo mundo afora a gente ouve nas religiões, a gente ouve da boca das pessoas, a gente ouve das pessoas, dos influenciadores, etc. Prosperidade. E muitos associam a prosperidade ao quê? A dinheiro, bens, posses. Isso é um dos frutos da prosperidade. Mas a prosperidade é algo mais profundo, é algo genuíno. A prosperidade, para vocês terem uma ideia, está dentro de uma pequena semente. Né? Por exemplo, de um grão de mostarda, uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes que existe na natureza. Só que quando você joga numa boa terra essa semente, ela se transforma numa das maiores árvores também da natureza. E a prosperidade é uma coisa abstrata que a gente não consegue explicar assim de uma forma bem clara, mas a gente temos a convicção que se jogar essa sementinha numa terra boa, ela vai se expandir, essa semente vai virar uma grande árvore e depois dar muitos, muitos frutos. Então, é difícil você explicar essa situação, mas a gente tem essa convicção que realmente vai acontecer isso, né? E isso é realmente é a lei natural da natureza. Que eu creio que por trás desse, digamos assim, esse enigma, existe uma energia que eu creio que seja Deus, um pedacinho de Deus. Muitas pessoas associam a outro tipo de energia. Mas vamos ficar aqui em Deus, né? Porque a maioria das pessoas da humanidade é cristãos, né? Então vão entender. Mas as outras pessoas também vão conseguir compreender o objetivo, como que eu quero passar essa mensagem. E assim, é essa energia que está por trás da semente. E quando você faz a sua parte de jogar essa semente numa terra boa, ela vai prosperar. E o que é a prosperidade para uma semente de mostarda? Essa semente, ela estando numa terra boa, com água, que é tudo itens da natureza, vai fazer ela se expandir, ela crescer e ela se tornar uma grande árvore. Então, a prosperidade para para uma semente de mostarda é ela se tornar uma árvore enorme e dar muitos, muitos frutos. E isso é uma forma de prosperidade. E também existe prosperidade em outras áreas da natureza, no mundo animal. Você vê a prosperidade bem clara, né? Numa ave, por exemplo, e botar seu ovo e depois futuramente estourar aquele ovo e virar um filhote que vai virar uma outra ave. Então, é uma prosperidade. O ser humano, a mesma coisa, de um ventre de uma mulher grávida, se gerando um ser que depois de 9 meses vai virar um ser humano, um outro ser humano, que também futuramente vai multiplicar. Então, a prosperidade está enraizado dentro de nós, né? E assim, só as pessoas ignorantes, as pessoas que não querem ver e enxergar isso,
vão duvidar dessa situação, mas que ela é uma realidade na nossa vida. A todo momento está se tornando, é uma realidade na nossa vida, a prosperidade. É só você ter um pouco de sensibilidade e uma visão mais observadora que você vai conseguir enxergar realmente a prosperidade assim em sua volta, em todas as áreas, no ser humano, nos animais, na natureza. Né? É só você ser um pouco mais observador. E o que fazer para ser próspero, né? Nessa vida, né, pessoal? Para você ver que a prosperidade é algo natural. Normalmente, as pessoas somos nós que dificultamos, colocando barreiras nas coisas que são naturais. Se você pegar uma semente, reter uma semente de milho, de feijão, de qualquer legume, sabe, de qualquer planta, e você pegar essa semente e deixar retida dentro de um pote, dentro do armário, não vai acontecer nada. Mas se você tomar uma atitude de você pegar essa semente, jogar numa terra boa, vai virar um pé de feijão, um pé de milho, qualquer outra planta. Então a gente precisa fazer a nossa parte. E aí é o ponto que eu quero chegar, nesse ponto. Que as pessoas responsabilizam Deus. Né? Então, o que é importante? A oração, né? Como no início eu falei, até quando você vai ficar orando? Não estou dizendo, pessoal, que orar não é importante. A oração é importantíssimo. Mas como que o próprio nome diz? Oração, né? Ou seja, o que eu entendo? É orar mais ação, que aí gera uma oração. Agora, você simplesmente só orar, ficar ajoelhado, ficar lá 1, 2, 3, 4 horas o dia inteiro falando com Deus, Deus vai ficar só naquela situação refletindo. Tá bom, eu estou ouvindo tudo a sua reclamação, estou ouvindo os seus pedidos, mas cadê a sua ação? A minha parte eu já dei, ou seja, eu já te dei a natureza, te dei a chuva, te dei o sol, te dei os planetas, te dei uma vida, então você precisa fazer acontecer a sua vida. Então Deus, ele faz a parte dele de 50%, só que a nós negligencia a nossa parte. Normalmente a gente fica só orando, jejuando e só pedindo, esperando cair do céu. E não vai acontecer nada, gente. Sabe, vamos ser franco. Nós não estamos falando com crianças, falando com adultos. Poxa, só vocês pensar, refletir. Não vai acontecer nada se você não agir. Então, o próprio nome diz, oração. É orar mais ação. Orar é importante, você alimentar realmente seu espírito, se motivar, né? se fortalecer com essa elo de comunicação que você tem com Deus, com o Criador. Mas você precisa ter ação. Que eu creio que é até mais importante do que simplesmente orar. A ação é que vai fazer o resultado que você pediu para Deus. As pessoas fazem diversos pedidos. E todos os pedidos Deus atende. E às vezes ele fala sim para algumas coisas, mas às vezes as pessoas não estão em tanta sintonia com ele e não conseguem compreender que às vezes o não dele é uma resposta. Né? Ou seja, o não dele está querendo dizer o quê? Agora é a sua parte, você precisa fazer. Entendeu? O que nós não temos condições de fazer, gente, Deus faz. Mas o que cabe a nós fazer, por exemplo, acordar cedo para trabalhar, para ir lá na academia treinar, cuidar da sua saúde, cuidar dos seus familiares, cuidar da sua casa, da sua empresa, do seu trabalho, não é possível que você vai achar que isso é responsabilidade de Deus. Não, é sua responsabilidade. Então, a ação é muito mais importante do que simplesmente orar. Orar, ok, você entra em sintonia com Deus, você vai fazer um pedido para Deus, você vai agradecer a Deus, só que Deus fica esperando você agir. Você quer montar um negócio, prosperar num negócio, ok, Deus já te deu um sinal verde. Agora simplesmente regaça as mangas e vai. Qual que é o sonho, o seu negócio? O que você quer fazer? Ah, você quer criar um conteúdo na internet? Ah, você quer falar de desenvolvimento pessoal? Você quer falar de psicologia? Você quer falar de atividade física? Você quer falar de saúde, bem-estar? Então, comece a falar.
ligue as câmeras, ligue a câmera do celular, dá a cara a tapa aqui e começa a falar. Não fica esperando as coisas acontecer, porque não vai acontecer. O erro de muitas pessoas, pessoal, é imaginar assim que eu só vou criar um conteúdo na internet, por exemplo, que eu tô no meu caso, assim, na minha situação, só quando eu estiver 100% preparado. Quando eu tiver com muito dinheiro, com muitas condições, com muitas experiências, gente, então nunca vai acontecer. Porque vocês acabou entrando na armadilha da sua mente. Que a sua mente quer, como eu sempre falo e bato nessa tecla, ela quer conforto. A nossa mente só quer conforto. E quando você tira ela da zona de conforto, de criar uma situação, de, por exemplo, criar um conteúdo, de dar cara a bater aqui, falar do seu potencial, ela vai te trazer desânimo. Peraí, você não tem condições, você é gago, você não veio de uma família de pessoas influentes, você não tem tanto conhecimento em relação ao que você vai passar. Então, isso aí eu estou dando exemplo de alguns itens que realmente, os bloqueios que estavam na minha vida, que fez com que, assim, tentando me bloquear minha mente para que eu não agisse, não regaçasse as mangas e fosse para cima, de, por exemplo, criar um conteúdo. Então, se eu ficasse esperando há um ano atrás aí, acontecer as coisas na minha vida, nada iria acontecer. Então, hoje eu tenho um canal no YouTube, eu faço conteúdo de desenvolvimento pessoal, de comportamento humano, entendeu? Mas lá atrás eu iniciei um processo. E foi complicado, difícil para mim fazer o primeiro vídeo, o primeiro conteúdo. Mas hoje eu faço tranquilo, gente. De boa. Tanto que você vê que eu estou bem à vontade aqui, entendeu? Então, eu simplesmente ligo a câmera e falo de algo que eu estudei, que eu me preparei um pouquinho para falar. Mas de repente, por exemplo, este tema eu decidi hoje de manhã, por exemplo. Tem temas que eu fico 2, 3 semanas produzindo, mas aqui eu fiz hoje de manhã e está aqui. Estou falando, entendeu? Então não tenho mais vergonha de meter as caras e falar do meu conteúdo, entendeu? Então, e vocês compreendem que realmente é algo de todo o meu coração. De repente não é o melhor vídeo, o melhor conteúdo, mas é um conteúdo que se identifica com vocês, que fala ao coração de todos, né? Porque isso aí são coisas, situações que realmente acontecem no nosso dia a dia. Essa situação, até quando realmente você vai ficar orando aí com o joelho em terra, sabe, e não vai agir? Deus só está esperando uma atitude sua, um primeiro passo que você vai dar. E a gente acaba negligenciando. Então, pessoal, bora agir, bora ir para cima. Não tenha medo. Vai, Deus é contigo. Você já fez o pedido a Deus. Deus já deu o sinal verde para você agir. Então vai, age. Não olha para a sua condição, não olha para a situação do país. O Brasil é complicado. Não, gente. Tudo isso é a sua mente colocando barreiras, bloqueios para você não desenvolver, para você não colocar o seu potencial em jogo. E automaticamente, você negligenciando isso, você não agindo, você não vai estar só se prejudicando, porque evidentemente você não vai estar realizando seu sonho, mas também você vai estar prejudicando, você não vai estar colaborando, somando com as demais pessoas que precisam realmente do seu conteúdo, do seu empurrão, de algo que você vai agregar na vida dela, que ela está de repente procurando aí na internet algum conteúdo e devido você estar negligenciando esse seu potencial, essa sua capacidade de atingir os corações das pessoas, vai fazer com que aquela pessoa também enterre o sonho dela. Então, olha para você ver a importância, o quanto gente, é sério isso. E as pessoas não se atentam para isso. Acaba aí se enterrando seu sonho, esperando que Deus, que as outras pessoas façam o que é dever dela, o que é obrigação dela de agir. Entendeu? Então, não fique simplesmente só na oração. Fique mais na parte da ação.
Orar, como eu falei, é importante, mas, ou seja, foque mais na ação. Vai lá, quebra a cara mesmo. Entendeu? Então, não fica olhando para as condições. Está com medo de uma nova carreira? Vai, mete as caras, dá o primeiro passo. Vocês vão ver que o que é mais complicado, gente, mas é o mais simples, é o primeiro passo. E depois você vai ver, quando você dá o primeiro passo, tudo, o universo, Deus vai entender, vai ver realmente, olha, fulano realmente quer isso. Aquele que ele pediu para mim, lá em off, lá na oração, no quarto dele, só ele e eu, aquilo que ele pediu realmente é o que ele quer mesmo, de verdade. Olha, ele queria realmente se tornar um médico, um advogado, ser um empreendedor, ser um criador de conteúdo. Ó, eu tô vendo a ação dele, ó. Ó, ele tá caminhando para isso, ó. Então, ele vai te dar força, energia, disposição e as forças da natureza para que aquele sonho, aquele seu projeto, aquele de empreender, aquela sua nova carreira ou aquela mudança de carreira, a natureza e Deus vai conspirar para que aquilo aconteça, porque você dá dando o primeiro passo. O problema das pessoas é isso. A forma que eu estou falando parece que é simples, gente. E realmente é simples. É que, como eu falei para você, é a nossa mente. Ela bota medo. Olha a sua condição. Olha de onde você veio. Olha do país que você é. Olha, você não tem condições financeiras. Entendeu? Ele vai te mostrando isso. E você vai olhando realmente. Você vai dando audiência para essas vozinhas. Que vai buzinando no seu ouvido. Porque realmente você vê. Realmente. Minha família a família é simples. É da comunidade. Realmente, olha, eu sou do Brasil. Ou seja, você vai alimentando essas vozinhas. Agora, a partir desse conteúdo, a partir desse momento, você vai mudar essa realidade na sua vida. Vai mudar. Entendeu, gente? Vocês têm que criar vergonha na cara de vocês. Entendeu? Vocês ficam reclamando da vida de vocês, ficam reclamando da situação que você está e não faz nada. Não regaça as mangas, só fica só orando, orando, orando. E vai passar o tempo, a sua vida, você vai morrer. E depois você vai chegar numa situação, determinada situação, você vai colocar Deus na parede e vai falar para Deus, usando uma analogia, tá, gente? Vai falar para Deus, Deus, eu pedi tanto em oração para o Senhor me prosperar, para o Senhor restaurar minha família, para o Senhor me dar condições financeiras, e não aconteceu nada. E Deus vai virar simplesmente para você e vai falar, tá, e eu te dei saúde, eu te dei chuva, te dei sol, te dei condições e você não tomou ação. Você não fez a sua parte. Eu já tinha feito a minha parte. Agora você não fez a sua parte. Então, consequentemente, é lógico, a sua vida é o resultado do que você está plantando, do que você está fazendo. Entendeu, gente? E o objetivo desse conteúdo, pessoal, é abrir os nossos olhos, os nossos corações. Porque existe muitas pessoas aí, pelo mundo afora, nessa situação, nessa realidade. As pessoas que de repente estão na igreja lá, mofando numa igreja, em uma religião ou qualquer outra denominação. Estão lá, mofando. E fala que Deus proverá, Deus vai abençoar, Deus vai... Entendeu? E Deus olha com aquela indignação. Poxa vida, eu já te dei todas as condições, te dei uma terra boa, maravilhosa, que é o nosso país. O Brasil é uma terra que dá todo tipo de fruto, ou seja, chuva, tudo. E a pessoa está esperando o quê? Preguiçosa, fica lá dormindo até mais tarde e fica só orando, orando, orando e não age. Não vai acontecer, pessoal. Vamos ser realistas. Não vai acontecer. A sua vida não vai mudar dessa forma. Você precisa virar essa chave. Você precisa mudar essa situação. Mudar essa realidade. Por favor. Ouve esse conteúdo com os olhos bem abertos. Com a mente bem aberta. Com o coração bem aberto, pessoal. E muda a realidade da sua vida. Comece a dar o primeiro passo. Faça algo diferente que você nunca fez na sua vida.
para de ficar se lamentando, reclamando, ou ficar só orando, orando, orando. Age mais. Desenvolva mais ação na sua vida. Vai para cima. Não tenha medo. Pode ter certeza, Deus é contigo. Entendeu? E você tem uma vida. Você simplesmente precisa ter só uma vida. Se você tem uma vida, então você tem tudo. E você tem uma vida e você está nessa terra maravilhosa que é o nosso Brasil, onde tem chuva, sabe? Onde tudo que você planta dá, não só plantar as plantas na natureza mesmo, mas na sua vida. Você quer ser uma pessoa próspera financeiramente, você tem que plantar uma semente. Você quer montar um negócio, você precisa plantar uma semente. Você quer uma família estruturada, quer um relacionamento, você precisa plantar uma semente. E o teor dessa semente, a originalidade dessa semente é o resultado que você vai ter. É a semente que você vai jogar numa terra boa e vai ter frutos. Gente, a natureza, Deus criou a natureza a natureza, ela é soberana nesse sentido. Ela é implacável. Tudo que você planta, você colhe. Até as coisas ruins você colhe. Evidentemente, porque é a lei natural da natureza. Ela vai te retribuir aquilo que você está semeando, o que você está colocando. Então, usando essa analogia, transporta essa energia, esse ensinamento, essa experiência em qualquer área da sua vida. Não importa, qualquer área você colocar esse fundamento, essa experiência, você vai ter resultado. E o resultado vai ser extraordinário. Entendeu? Tudo depende de você. Depende de uma ação sua. Então, a partir de hoje, mude a realidade da sua vida. Comece a pensar diferente. Ok, você vai entrar no seu quarto, fazer uma oração, pedir para Deus direção. Ou seja, Ele vai te dar uma direção. Depois que você faz a oração e o que você pediu, a sua mente vai sugerir situações. E aí é Deus trabalhando. De repente você faz uma oração que você quer deixar a CLT e montar um negócio. Quando você faz essa oração e depois que você termina essa oração, você crê realmente que Deus está te ouvindo, Ele vai te dar direção. Faça esse exercício de respiração, contar 1, 2, 3. Pode ter certeza que vai vir sugestões na sua mente. É só você fazer aquilo. É só você não rejeitar aquelas sugestões, que vai vir realmente as situações. Ah, tá. Você quer sair da CLT? Então, por que você não começa a pegar a receita daquele bolo que você faz maravilhosamente, sei lá, bolo de abacaxi, de laranja, de chocolate, etc. Estou dando um exemplo, tá, gente, de pessoa que mexe com culinária, com confeitaria. Então, sabe aquele bolo? Porque as pessoas têm diversos bolos, mas aquele bolo seu, que, sabe, é imperdível, aquele bolo que você faz. Então, tem a sua particularidade. Então, que tal você pegar essa receita, esse bolo, e desenvolver uma situação e montar um negócio a partir disso, de um simples bolo. Então, vai vir as sugestões, mas o que vai acontecer? Normalmente acontece. Vem as sugestões, daí a pessoa fala assim, bolo, mas aí como que eu vou fazer, né, para vender? Eu não tenho carro. Ou seja, isso é a mente trabalhando para que você bloqueie. Você simplesmente enterra esse sonho. Gente, aprenda uma coisa. Se a sua mente enxerga, se os seus olhos enxergam algo, é porque é real. Se a imaginação vem na sua mente, é porque é real. Você precisa simplesmente fazer a sua parte. Poxa, é difícil você pegar o bolo, você sabe como fazer a receita, assar o bolo, e depois pegar esse bolo, colocar num pote de plástico, lá numa forma, e sair na rua, no vizinho mesmo, e bater lá e vender lá uns 10, 15 pedaços de bolo, de repente a R$5 cada pedaço. Ou seja, gente, é simples.
E as pessoas ficam se bloqueando, elas ficam dando ouvido para essas vozinhas, que é a mente. Ah, você não tem condições de fazer isso. Ah, por causa disso, aquilo outro. Ou seja, se eu vou colocar inúmeras sugestões negativas que a sua mente coloca, para você não dar simplesmente o primeiro passo. Então, é mais simples do que a gente imagina, gente. Só que as pessoas preferem dar ouvidos a essa vozinha. Ou seja, então, ok, então vou continuar aqui acomodado na CLT mesmo e o seu sonho vai ser enterrado. Entendeu? Então, use esse conteúdo para virar uma chave na sua vida. Use esse conteúdo para fazer uma mudança radical na sua vida. Tudo começa num pensamento. Comece a pensar de uma forma diferente, gente. Imaginar de uma forma diferente do que você pensava. Outrora você queria viver eternamente, se aposentar na CLT. Mude essa realidade. Não, a partir de hoje eu quero montar um negócio, eu quero criar algo. Por exemplo, um bolo que eu sei fazer muito bem. Então eu vou pegar esse bolo, essa receita e fazer uma coisa extraordinária. Você vê pelo mundo afora diversos exemplos assim, gente, de uma pessoa com simples receita de uma simples comida, de um simples bolo, de um simples prato, e a pessoa patenteou aquilo lá e virou uma coisa extraordinária que foi um sucesso no mundo todo. Então, precisa ver o primeiro passo. E Deus fica ali só na parte dele esperando uma ação sua, porque Ele realmente quer te prosperar, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer com que a sua vida seja uma vida extraordinária. Só que você precisa, gente, fazer a sua parte. Entendeu? Você precisa... Deus, Ele vai agir, mas a partir do momento que você joga uma semente na terra. Aí Ele vai agir naquela semente. Porque Ele quer ver uma ação sua. Ele não quer ver só você orar. Ele quer ver a ação sua. E é a ação sua que vai desenvolver, vai criar uma realidade que vai mudar, transformar a sua vida. Entendeu, gente? Então, basicamente, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria passar para todos. E neste momento, a gente vai fazer a parte mais importante, assim, tão importante quanto o conteúdo, é lógico, mas é um momento, gente, o nosso momento de reflexão. Como todos os conteúdos, a gente desenvolve esse momento de reflexão. E o que seria esse momento? Gente, o conteúdo foi nesse sentido, oração, né? O que fazer para a gente ser próspero. E a reflexão do dia seria isso. Diminuir você orar e aumentar mais a ação. É bem simples, básico. Vamos orar menos e agir mais. Ter mais ação. Não estou falando, como eu falei para vocês, não estou falando que não é importante orar. É importante você ter esse elo com Deus, esse elo de ligação, essa sintonia com Deus. Mas mais importante do que isso é a ação daquilo que você pediu para Deus. Não importa o que você pediu para Deus. Faça a reflexão. Não importa. Desde uma coisa simples até uma coisa extraordinária. Orou? Ok. Saiu do momento de meditação, de oração com Deus? Então agora vai para a ação. Daquilo que você pediu. Não importa o que você pediu. Ah, Deus, eu quero ter um corpo saudável, bonito, um shape. Então, qual que é a ação? Se matricular a partir de hoje numa academia, calçar um tênis, aí, fazer uma corrida, fazer uma natação, fazer uma luta, sei lá. Você precisa agir. A ação é tão importante quanto o pedido. E Deus está lá só esperando você agir. E você pode ter certeza, vocês têm dúvida que depois de a médio a longo prazo vocês vão ver o resultado esteticamente, você vai olhar no espelho e você vai ver realmente a mudança, a transformação na sua vida? Então, para você ver que o conteúdo que eu falo é algo, gente, genuíno, é algo real, que acontece realmente na nossa vida. Então, nós não temos dúvida, se você fizer realmente a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. A natureza vai fazer a parte dela e você vai ter aquele corpo dos sonhos que você fez naquele momento de oração que você fez com Deus. Porque precisou realmente você jogar uma sementinha. Você não ficou só esperando Deus fazer a parte dele. Porque ele já fez a parte dele, né? Então você precisa fazer a sua. Então, diminuir a orar e mais ação. Tá? Não importa qual que é a ação. Matheus, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de
a ajudar as pessoas, de conversar com pessoas, de dar conselhos para as pessoas, de dar direção para as pessoas em relação à parte de comportamental das pessoas, a parte de desenvolvimento pessoal das pessoas. Então, a partir de hoje, qual que seria a ação? Vá até os locais públicos, encontre as pessoas, comece a conversar genuinamente com as pessoas. Automaticamente, se realmente isso é um dom, é algo que move seu coração, que faz seu coração pulsar, com certeza a natureza vai conspirar a seu favor. Deus vai colocar pessoas que estão necessitadas, precisando daquela conselho, daquela ajuda sua, e automaticamente vai entrar em sintonia. São energias, gente. E você vai acabar ajudando aquelas pessoas. E aí, transportando para uma coisa mais ampla, você vai abordando essas pessoas. Aí você vai ter condições também de criar um conteúdo na internet para atingir mais pessoas, assim como um exemplo aqui dos meus conteúdos que eu faço semanalmente. Entendeu, gente? Então, não existe mágica, segredo, gente. É mais ação. Você tem que vir aqui e dar cara a tapa. Fazer acontecer os seus sonhos, os seus objetivos. E é certeza absoluta, assim como a semente que você joga na terra, de uma planta qualquer, a semente que você joga para a sua carreira, para um sonho seu também, desde que esteja jogado numa terra boa, você vai ter frutos também. É lógico que tem frutos que você vai colher a curto prazo, uns a médio prazo e outros a longo prazo. Mas você precisa ter paciência e fazer a sua parte. Se você faz a sua parte, é certeza absoluta que a natureza, Deus vai fazer a parte dele e, consequentemente, você vai ter sucesso e vai realizar os seus sonhos. Tá bom, gente? Então, basicamente, o conteúdo era nesse sentido. Eu tenho convicção que esse conteúdo atingiu muitas pessoas, vai alavancar de carreira de muitas pessoas, que de repente você só estava precisando desse empurrãozinho, desse up, né, dessa energia positiva aqui para mudar, transformar a sua carreira, transformar a sua família, transformar a forma como você pensa como ser humano. Entendeu? Então, é importante você ficou nesse conteúdo, né, com certeza. E com certeza, assim como vocês, também eu aprendi muitas coisas. E não foi esses poucos minutos que nós ficamos juntos, não foi aleatório, gente. Não foi perdido. Pode ter certeza que agregou muito na minha vida e na vida de todos. E eu peço, gente, que para que esse conteúdo chegue a demais pessoas, as pessoas que estão aí necessitadas, precisando desse empurrãozinho, eu preciso da ajuda dos amigos. E como que vocês vão me ajudar? Se inscrevendo no meu canal, fazendo comentários na aba de comentários do meu canal no YouTube. Vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, é importante para as demais pessoas. Ele vai sugerir esse tipo de conteúdo, esse meu canal, para as demais pessoas. E isso, como eu falei para você, é a lei da natureza. Implacável da natureza. É uma sementinha que você está plantando. Não tem como você não ter o retorno dessa semente. Qual vai ser o retorno? Retorno de muitas bênçãos. Bênçãos na sua vida, na vida das suas famílias, dos seus amigos. Pode ter certeza, convicção disso, gente. Escreve o que eu estou falando. Essa sementinha que você está plantando em me ajudar, em se inscrever no meu canal, em compartilhar com seus amigos e direcionar esse meu conteúdo para os seus amigos, para as pessoas próximas de vocês. A natureza